Girando a nossa reportagem, com o apoio de 175 deputados, foi protocolada a proposta de emenda à Constituição que permite ao Congresso derrubar decisões da Suprema Corte. De Brasília, Janaína Camelo. A proposta é uma reação do Congresso às recentes decisões da Suprema Corte de discutir sobre temas polêmicos, como a descriminalização do aborto e das drogas, e sobre a mais recente decisão de rejeitar o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A PEC já foi protocolada na Câmara, com 175 assinaturas dos 513 deputados, e altera o artigo da Constituição que trata das competências do Congresso Nacional e seu direito exclusivo de zelar sobre suas atividades. O texto da proposta justifica que o Estado democrático de direito se sustenta no princípio da independência entre os poderes, sem nenhum se sobrepor ao outro. Diz ainda que não há que se falar em um poder supremo para o judiciário, mas em dever de assegurar o respeito às leis elaboradas pelo legislativo, ou seja, por aqueles que detêm o poder que emana do povo. A PEC permite que decisões do STF que não foram aprovadas por unanimidade pelos magistrados possam ser revistas pelo Congresso Nacional. Mas para isso será necessário o apoio da maioria qualificada dos parlamentares. Para que a proposta de fato avance na Câmara dos Deputados, será necessário que o presidente Arthur Lira dê o aval e direcione a matéria para a tramitação. Em coletiva de imprensa, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, agora presidente da Suprema Corte, comentou a articulação do Congresso. O arranjo institucional brasileiro cria algumas superposições entre atuações que poderiam ser interpretação constitucional e que poderiam ser matéria política. E, portanto, nessas superposições, eu pretendo dialogar com o Congresso de uma forma respeitosa e institucional, como deve ser. Para ser aprovada, a proposta precisa passar em 2 turnos na Câmara e no Senado. Bom, Dora Kramer, também o Kobayashi aqui para comentar esse assunto. Dora, é a PEC do equilíbrio. A gente falava do nome dessa PEC que acabou sendo batizada dessa maneira. Agora, é interessante que o presidente do Supremo fala uma coisa, mas o Congresso vai continuar insistindo. Isso desequilibra os poderes? Pois é, eu chamaria de PEC do desequilíbrio. E eu trago aqui uma fala nessa entrevista coletiva do ministro Barroso, em que ele faz referência a isso. Ele diz uma crítica indireta, mas que dá para entender. Ele disse: já houve algo parecido assim numa Constituição brasileira, qual seja a ditadura do Estado Novo. Ou seja, o que ele quis dizer que isso é um instrumento de regimes autoritários. Eu não seria tão educada, falaria que isso aí é uma tentativa de uma arruaça institucional, uma invencionice que não vai a lugar nenhum, porque é evidente, fala não há o poder supremo. Ora, o nome do Supremo não quer dizer, não se refere ao poder supremo sobre as outras, mas o fato dele ser o Supremo no Poder Judiciário, né? Então, eu acho que essa pequena revolta, ela não vai a lugar nenhum, de fato. Ela serve para instigar, para demonstrar um investimento no atrito, o que não é nada desejável agora. O Kobayashi, e até o que a gente falava, se o Congresso aprova uma PEC como essa PEC morre no Supremo, né? Morre no Supremo porque, em cláusula pétrea, quem dá a última palavra é o Supremo, já disse o ministro Barroso, em outras palavras, né? E uma das cláusulas pétreas do artigo 2º da Constituição que estabelece os poderes, inclusive o poder judiciário, que é quem dá a última palavra em matéria constitucional. Quando vem o Congresso e inaugura uma discussão dizendo que é o Congresso que vai dar a última palavra em matéria constitucional, ou seja, podendo derrubar a decisão do Supremo, a gente tem o desequilíbrio, que já foi dito pela Dora, ou seja, é uma PEC que é nat-morta, ela pode ser votada, pode ser até aprovada, que eu já acho difícil. Sendo aprovada no dia seguinte, ela é derrubada pelo próprio STF, que é quem dá a última palavra em matéria judicial, queiram os parlamentares ou não, queira a sociedade ou não, é assim que funciona o Estado democrático, tem que respeitar o poder da República. Ô Dori, só acrescentando, é difícil saber se uma PEC como essa pode prosperar no Congresso, né? Porque em relação aos parlamentares, tudo que acaba sendo discutido em relação ao Supremo nos últimos anos vem ganhando muita guarida, né? Mas é difícil saber.
Olha, não é difícil saber qual o destino. O Koba já deu aí o mapa da mina, já desenhou como é que a coisa vai andar do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Sim. Tiago, você consegue imaginar o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira dando guarida a isso? Evidentemente que não, vai chegar ali numa hora, todo mundo vai se acertar, vai ter um deixa disso, e o pessoal agora, quem está patrocinando isso, marca posição, protesta e pronto, segue a vida.